pessoas que vivem. E a Ele a honra e a glória, o louvor, a exaltação, tudo seja dado a Ele, porque a glória é dele, a casa é dele, os filhos são dele. Amém. Mas seja confuso. Dê um abraço em quem estiver aí perto de você. Fala que bom que você veio. Agora fala com o seu irmão assim: olha, não conversa comigo mais. Só depois que terminar o culto. Amém? Os irmãos se sentem. Só quem já foi abençoado dá glória bem forte. Mas quem ainda vai continuar sendo abençoado, dá um aleluia. Aleluia! Só quem é pai aqui levanta a mão e dá um glória. Amados, fico feliz quando eu vejo crianças aprendendo a cultuar a Deus, a servir ao Senhor. Preste atenção. Tem uma frase que eu gosto muito. Os nossos filhos, eles são o resultado da nossa liderança. Se você que é pai, não orientar, não ensinar, não pegar essas crianças, se dedicar a elas, amanhã elas serão crianças que Deus sabe se como estarão, se não tiver um cuidado dentro da igreja. Não deixem que este cuidado fique só por conta dos professores, porque a missão maior não é dos professores, a missão maior é sua, né, pastor Sandro? De continuar fazendo aquilo que os professores têm feito aqui na igreja. Alguns pais acham que a igreja tem a obrigação de fazer esse papel. A igreja deve fazer, mas a obrigação, o dever maior é sobre a responsabilidade dos pais. Eu quero falar um pouquinho sobre ser pai. Eu até escrevi alguns tipos de pai. Há pais amorosos, pais amigos, pais compreensíveis, pais perdoadores, pais bons e pais ruins, pais bem-humorados e pais mal-humorados. Nós temos pais disciplinadores, temos pais disciplinados ou indisciplinados. Nós temos pais fortes e temos pais fracos. Há tantos tipos de pais, mas uma coisa é certa: todos eles merecem e devem ser respeitados pelos seus filhos. Seja ele bom, seja ele ruim, seja um pai amoroso ou seja um pai áspero, seja um pai que abraça ou não, ele merece e deve ter o seu respeito, o seu carinho. A palavra de Deus em Efésios capítulo de número 6, verso de 1 a 3, eu amo muito essa palavra, porque primeiro eu quero me dirigir aos filhos. Porque não adianta você chegar aqui hoje e dar um abraço no seu pai, fazer declarações de amor, se em casa, no dia a dia, você não for esse filho que demonstrou aqui dentro da igreja. Pode ficar sentadinho mesmo, mas a palavra de Deus diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que ele te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Quem é filho aqui e tem pai vivo, levanta a mão. Mesmo que o seu pai não está vivo, mas você hoje é pai.
além de ser filho, levante a sua mão. Ser pai, também, levante a sua mão. Quem ainda não é pai, um dia vai ser. E de preferência que seja pai de muitos filhos. E que sejam muitos filhos abençoados. Diga glória a Deus. Deus amados, preste atenção. Cada dia que você liga o seu rádio, entra nas páginas dos jornais, não precisa ser de jornais longe, não. Daqui mesmo da cidade. Você vai ver que todos os dias, ou quase todos os dias, um jovem está sendo assassinado. Um jovem está perdendo a sua vida. Eu falava no velório essa semana para uma família que estava enlutada. A gente sabe que é duro ver uma mãe partir, ver um pai partir. Mas eu dizia para aquela família, para aqueles filhos, bem-aventurados os filhos que conseguem enterrar seus pais. Porque os pais hoje estão enterrando seus filhos, na sua maioria, não por causa de um acidente, não por morte natural, mas eles estão perdendo a vida por causa da violência, das drogas. E por que isso tem acontecido? Porque a promessa de Deus diz: se os filhos obedecerem aos pais, os seus dias serão prolongados na terra. Quem está entendendo, diga amém. A promessa de Deus é que nós possamos ver nossos filhos e os filhos de nossos filhos. Se isso não tem acontecido, é porque a desobediência tem levado os filhos a serem ceifados mais cedo. Então a primeira palavra é para você que é filho, e até mesmo você que já é pai, mas ainda é filho porque seu pai está vivo. De que forma você tem tratado o seu pai? Quais as palavras que você dirige para seu pai dentro da sua casa? Qual a forma de carinho, de gestos que você tem com o seu pai? Eu percebo que os filhos eles postam nas suas redes sociais as pessoas que elas amam, e nós percebemos que parece que os filhos amam mais os amigos do que os pais, porque você vê que eles tiram fotografias, eles saem com os amigos e eles fazem questão de postar tudo que eles fazem com essas pessoas. E às vezes você não vê uma postagem de filhos no dia a dia com seus pais fazendo uma declaração de amor. Isso é muito sério. Porque antes do seu amigo, da sua colega, do seu colega de trabalho, do seu colega de escola, primeiro você conheceu o seu pai e a sua mãe. Quem concorda? Então são eles que merecem todo cuidado, todo zelo e todo amor de você que é filho. Uma coisa interessante que eu não sabia do que as crianças iriam apresentar. Eu achei uma coisa interessante que eu havia separado um texto do verdadeiro pai. O pai que, tendo todos os defeitos ou qualidades, porque todos têm, mas o pai que mais agrada o coração de Deus é o pai sacerdote do lar. Levanta a sua mão e fala assim: pai sacerdote. Mais forte. O pai sacerdote, eu quero dizer para vocês, amado, que não é o pai perfeito. Preste atenção. Não é o pai que não erra. Não é o pai que mais dá presente. Não é o pai que faz toda a sua vontade. O pai sacerdote é aquele que, em primeiro lugar, procura fazer a vontade do Pai eterno. Aleluia! A vontade de Deus. Esse é o pai que agrada ao Senhor. Eu amo demais esse texto. A Bíblia diz assim, Jó capítulo 1: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto,
temente a Deus, desviava-se do mal. Fala assim: pai sacerdote, reto, fiel, temente a Deus e desvia do mal. Meus amados, a Bíblia não diz que Jó não pecava. A Bíblia não diz que Jó era um homem perfeito. Mas a Bíblia mostra que Jó era o pai que Deus procurava. E é o pai que Deus procura. É o pai que Deus valoriza. Diga glória a Deus. Que tipo de pai você é? Que tipo de sacerdócio você está exercendo dentro do seu lar? E eu estava percebendo uma coisa: as crianças tinham alguns dizeres: pai amoroso, pai sincero, pai amigo, pai companheiro, pai bonito. O que mais? De muitos pais. Pai maravilhoso, pai inteligente. O pai inteligente é aquele que teme a Deus. O pai inteligente é aquele que se desvia do caminho do mal, porque ele passa seu espelho para os seus filhos. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Meus amados, preste atenção numa coisa. Por que eu destaquei a vida de Jó como sacerdote exemplar da Bíblia? Poderia ter, pastor Sandro, escolhido qualquer um outro. Primeira coisa que eu admiro em Jó é que, apesar da sua riqueza, dos seus bens, de tudo que ele possuía, ele colocava Deus em primeiro lugar na sua vida. Aleluia! A sua família era primícia depois de Deus. Era um pai presente na vida dos filhos, que escutava, que aconselhava, que ouvia, que dava conselhos, que ministrava a palavra de Deus na vida dos filhos. E no dia de hoje, pai, preste atenção, mãe, porque tem mãe que é pai, tem mãe que exerce essa função. Teve filhos, marido foi sincero, outras talvez, marido até se separou, elas conheceram Jesus, permaneceram criando os filhos seu pai. Então foi o sacerdote do lar, a sacerdotisa do lar. E eu destaco, amados, como Jó era presente na vida dos filhos. E o que está faltando nos dias de hoje é a presença dos pais na vida dos filhos. Para ir na escola, pegar o boletim para ver quais são as notas, sentar para o filho para saber as suas dificuldades, as suas lutas. Mães e pais que têm seus filhos adolescentes, que chegam naquela fase da descoberta dos sentimentos por uma outra pessoa do sexo oposto, e muitas das vezes não tem um pai para se abrir, para conversar, para falar, porque são pais ausentes, são pais que não são sacerdotes, pais que acham que colocando alimento em casa, dando presente já é o suficiente. Ei, pai, o que os nossos filhos mais precisam é que você esteja mais perto, principalmente para ouvir as suas queixas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jó era exemplo só para a família, só para os filhos. Jó era exemplo para a sua esposa. Ele tinha a qualidade do verdadeiro sacerdote, o pai perdoador. Fala comigo, perdoador. Mais forte, igreja. Perdoador. Tem pai que não perdoa o filho que errou, e tem filho que não perdoa o pai que errou. A mulher de Jó errou muito. A hora que ele mais precisou, a hora que ele mais desejava a mulher perto, a hora que ele mais precisou de uma mão amiga, ele teve como resposta a
Mas na Bíblia nós não vemos nenhum lugar que Jó teve novamente seus filhos e filhas com uma outra mulher. É ou não é verdade? É ou não é verdade? A Bíblia diz que Deus o abençoou e o seu estado de calamidade tornou-se em bênção. Diga glória a Deus. E Deus deu outro tanto de filhos e filhas tão bonitos e abençoados quanto eram os primeiros. Foi com outra mulher? Eu acredito que não. Senão a Bíblia com certeza ia mostrar que quando a mulher mandou ele renunciar a Deus, negar o Senhor, ele teria dito: vai mulher, embora, toma seu caminho, que lá na frente, se Deus me restaurar, eu vou ter uma outra. Não, eu acredito que ele foi perdoador e permaneceu com a sua esposa. Diga glória a Deus. Quem pode dar um glória mais forte? Olha para quem está do seu lado e fala assim: seja perdoador. De novo. Fala assim: seja sacerdote da sua casa, um exemplo da sua família. Quem pode aplaudir e glorificar o Senhor? Olha aqui, filhos, talvez você não tenha o pai que você deseja, mas foi o pai que Deus te deu. E você pode mudar muitas coisas na vida do teu pai, com o teu comportamento, com o teu carinho, com a tua maneira de ser. Uma coisa interessante: quando os filhos de Jó faziam festas, o pai preocupado, o sacerdote se preocupa em ouvir aquela apresentação primeiro, o pai se preocupa. Jó ficava em casa pensando: meus filhos estão fazendo festa em casa, um do outro, mas possa ser que eles estejam pecando contra Deus. E meia-noite ele levantava, chamava os filhos e os santificava. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Fala: a missão de sacerdote é santificar a família. De que forma? Levando a palavra, falando a verdade, mostrando que Deus é Senhor da família. Glória a Deus. Amém? Amados, no capítulo 29, nós vamos encerrar aqui, diz assim, ó, verso 7, só ouça: quando Jó saía à porta da cidade, na praça lhe fazia preparar a sua cadeira. Os jovens viam e se escondiam. Os idosos levantavam-se e se colocavam de pé. Os príncipes continham as suas palavras, e nenhuma mão, e colocava a sua mão sobre a boca. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse com o coração da viúva. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados eu era pai, e as causas dos que não tinham conhecimento inquiria com inteligência. Eu quebrava o queixo do perverso, e dos seus dentes eu tirava a presa. Diga glória a Deus. Olha aqui para frente, meus amados. Sacerdócio, o sacerdote é isso. Jó disse: se visse alguém na mão do predador, alguém sofrendo, ele ia lá e tirava. Diga glória a Deus. A missão sua como pai é tirar e libertar, ajudar o teu filho a não ser destruído pelo predador. Quem são os predadores? As drogas,
a prostituição, os vícios, tudo que não presta, são predadores de filhos. E Jó disse: eu livrava, eu tirava da mão do predador aquele que estava passando alguma situação. Do cego, eu era o quê? Olho. Do aleijado, eu era os pés. Ele não era só sacerdote da casa, ele era sacerdote aonde quer que ele estivesse. Diga glória a Deus. Por isso eu falei que o verdadeiro pai é aquele que é o sacerdote do lar, é aquele que é o exemplo para a família. A Bíblia disse que Jó falava assim: olha, se alguma pessoa estivesse passando necessidade, eu o socorria, eu matava a fome. Então que nessa noite você saia daqui com esse coração de um verdadeiro pai, de um verdadeiro sacerdote, que teu filho possa te abraçar e dizer: eu tenho um verdadeiro pai dentro da minha casa. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. E que você, filho, que tem seu pai que não é esse sacerdote que você quer, faça a diferença. Abrace ele, beije, faça uma declaração. Que não tem coisa mais triste do que nós chegarmos em um velório, ver filho chorando em cima de um caixão, dizendo: porque o Senhor levou meu pai, ou levou a minha mãe, e no decorrer de todos os anos teve a oportunidade de abraçá-lo, amá-lo, dar uma palavra, motivá-lo, respeitá-lo, e não fizeram. E quando o pai não pode mais ver, eles vão lá fazer essa homenagem. Vocês que são filhos, não só agrade seu pai quando você quiser dinheiro para sorveteria, dinheiro para pizzaria, dinheiro para comprar um tênis e dinheiro para trocar o celular. Ame, trate, respeite bem o seu pai, porque você vai ter vida prolongada aqui na terra. Quem entendeu? Erga as mãos, aplauda Jesus bem forte. Deus em Cristo Jesus abençoe você, toda a sua casa, toda a sua família. Possa você um bom filho e você um bom pai.